A urbanização do Brasil. O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do processo de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que equivale aos níveis de urbanização dos países desenvolvidos. Até 1950, o Brasil era um país de população predominantemente rural. As principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, dentre elas o café. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história da urbanização do Brasil. Foi em 1930 que começou a surgir aqui no nosso país algumas condições que fizessem com que o pessoal saísse do campo e fosse para a cidade, que é a que a gente conhece como urbanização, né? Em 1940, 31% da população brasileira vivia nas cidades, só 31%, né? E a partir de 1950, o processo de urbanização se intensificou por causa da industrialização que foi promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. E a partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontrava em áreas urbanas, tanto por ter mais ofertas de emprego, de serviços, saúde, educação e por aí vai. Em 60 anos, a população rural aumentou cerca de 12%, enquanto a população urbana passou de 13 milhões de habitantes para 138 milhões, um aumento que foi mais de 1000%. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a população da região norte. A região norte é a maior do país, em extensão territorial, porém sua população é pequena. A população absoluta da região norte responde por cerca de 8% do total do país. Entre os estados integrantes da região, o mais populoso é o Pará, com 7.581.051 habitantes. No norte é possível identificar vários demográficos, por isso apresenta uma população relativa de aproximadamente 4,1 km². Grande parte da população se encontra distribuída nos centros urbanos, em cerca de 500 municípios dispersos por toda a região. Bom, agora falando um pouco do povo da região norte, eles são basicamente descendentes de índios, portugueses, mas também existem as outras pessoas que migraram de outras regiões do Brasil, como por exemplo o Sudeste e o Sul. A população da região norte, ela está dividida principalmente em pardos, que ocupam 69,2% da população, brancos ocupam 23,9%, negros 6,2% e índios e amarelos 0,7%. Um dado interessante sobre a região em questão é a concentração urbana e rural nas margens de rios. Com tal característica, temos cidades como Belém, Manaus, Porto Velho, Santarém, entre outras. Esse aspecto recebe o nome de população ribeirinha. A concentração ribeirinha é decorrente da falta de vias de transporte ferroviário e rodoviário. Assim, a população utiliza como principal meio de deslocamento as embarcações fluviais. Um dos principais problemas enfrentados pela população é o desprovimento de serviços como saneamento básico e coleta de lixo. Praticamente todos os estados, nessa região apresentam muito baixos índices de saneamento básico e outros serviços essenciais. Concluímos com este trabalho que a urbanização do norte do Brasil, graças à industrialização, é a maior do país em extensão territorial, mesmo com cerca de 8% do total da população do país. A partir da pesquisa, podemos saber que esse 8% se encontra em 500 municípios, concentradas nas margens de rios devido à falta de locomoção ferroviária e rodoviária. Além disso tudo, gostamos muito do tema e do trabalho, nos damos muito bem e trabalhamos em grupo quando for necessário.